Mas agora eu quero chamar aqui no palco, quero que vocês aí me recebam, colocam um coraçãozinho, uma carinha feliz, tá, gente? Aí vamos dar um incentivo aqui, que eu quero chamar no palco agora o meu grande amigo César Taurion. Bom dia, César. Doutor Wagner, prazer estar de novo com você, trocando ideias. Muito Que, legal ma- mesmo. que maravilha, César, sempre presente. Quando a gente fala de IA, a primeira pessoa que vem na cabeça é César Taurion. Não sei vocês que estão assistindo aqui, viu, gente? Mas eu tenho o César como uma referência, já acompanho ele há algum tempo. Conheci realmente o César nas edições do RPA e aí, já encontrei presencialmente com ele. E César, para quem ainda não te conhece, que eu acho que são poucas pessoas que estão aqui, fala pra gente quem é o César Taurion e dá bom dia para essa turma. Legal. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, a minha carreira profissional já vem aí de algumas décadas, né? Dá para observar isso quem for atento. Sempre trabalhei com tecnologia e negócios, diversas empresas, tanto que usam a tecnologia como prestam serviço de tecnologia, uma consultoria, a Pricewaterhouse, quando foi o líder da prática, né, diretor líder da prática de IT Strategy para o Brasil, depois fui diretor de novas tecnologias da IBM. E quando saí do mundo corporativo, alguns anos atrás, eu comecei a me dedicar a três atividades fundamentais. Uma, academia, como professor convidado de diversas empresas, de diversas universidades, Dom Cabral, PUC do Rio de Janeiro, PUC do Rio Grande do Sul, mais recentemente a St. Paul Business School. Estou no conselho de inovação de algumas empresas e tem duas atividades, uma como advisor em projetos de inteligência artificial, muito mais na visão estratégica com os executivos, e outra faço parte de uma empresa que é o que nós chamamos de Search Funds. Ela adquire empresas e investe assumindo toda a gestão, ela passa a ser proprietária da empresa. Então, são duas atividades muito interessantes e desafiadoras. E quanto ao assunto inteligência artificial, é algo que assim, me motiva bastante. Eu comecei a ter contato com o que a gente chama de inteligência artificial no final dos anos 80, quando a tecnologia do estado da arte era chamada de Expert Systems. Era, digamos, uma grande árvore de decisão e que você tentava, através desses processos, captar o processo de tomada de decisão de algum executivo, no nosso caso era analista de crédito, e fazer com que o sistema emulasse esse processo. Até funcionou, mas ficou no nível do estagiário. Mas ali serviu para mostrar que existe um potencial muito, muito grande e que, ao longo do tempo, fui aprimorando, desenvolvendo vários projetos, né, que nós tivemos altos e baixos, o Expert System saiu um pouco de moda, depois entrou o Machine Learning, mais tarde Deep Learning, e mais recentemente a IA generativa. Então, venho acompanhando, tanto desenvolvendo projetos quanto estudando sobre o assunto, já há umas 4 décadas. Né? Então, isso mostra o quanto eu me motivo pelo tema. Mas, por outro lado, até pela experiência profissional de estar lidando com empresas, com executivos, um conselho, eu tenho que ser muito racional nas tomadas de decisão. Não posso ser guiado pelo hype. Eu tenho que ser menos emotivo e mais racional, e aí, e o que eu vou, inclusive, conversar com vocês, né, apresentando alguns slides, é qual é a visão que eu tenho de como podemos adotar a inteligência artificial nas empresas. Que maravilha, César. Que trajetória maravilhosa e assim, ah, muitos, né, as pessoas que estão aqui com a gente já são de tecnologia, são pessoas que têm conhecimento, mas a maior parte das pessoas conhece. Quando fala de IA, pensa na generativa, né? Mas é muito, muito mais amplo que isso. Ô César, a partir de agora o palco é seu, tá? Para fazer a sua apresentação. No final aqui eu volto com as perguntas dos participantes. Enquanto você coloca a apresentação, lembrar as pessoas o seguinte, gente, vou falar de novo aqui. Coloca a dúvida quando ela surgir, tá bom? Porque nós vamos respeitar aqui a ordem de chegada das perguntas, ok? E para evitar que você não tenha sua pergunta, se ela surgir no final, lógico, se ela surgir no final, coloca no final. Mas se ela surgir antes, coloque a dúvida antes aí pra gente, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui, cadê meu arquivo?
Eu vou precisar de um help aqui, pessoal. Não, sem problema. Aqui é apresentar, depois compartilhar tela. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Tá. Eu estava na tela errada. Pô, pronto, resolvi. Vamos ver assim que chegar aqui. Janela. Você usa um monitor só ou dois? Estou usando um só. Deixa eu Um colocar só, né? aqui. Vê se apareceu já em full screen. Apareceu. Você já colocou no modo apresentação? Já. Já, eu acho que você tem que escolher a opção com a tela cheia. Tá aparecendo aqui para mim os slidezinhos, pequenininhos. Verdade, eu coloquei. Então, deixa eu interromper aqui, fazer de novo. O pessoal assim, coloca no modo apresentação direto, primeiro, aí depois se apresenta. Aí quando você for escolher, vai ter as duas opções. Vai aparecer ele ampliado e vai aparecer ele em miniatura. Pois é, interessante aqui. Deixa eu ver aqui, janela. A não ser que a bobeira seja minha, gente. O slide dele é assim e eu tô achando que não é. Não, realmente, ó, quando eu compartilho, aí eu coloco full screen, quer ver? Coloquei full screen. E não apareceu full screen para você? Não, então, mas é que eu tô falando. Coloca full screen antes de compartilhar a tela. Mas como eu tenho uma tela só, eu não tenho mais acesso. Porque aí você pode fazer o Alt Tab. Ou então faz o seguinte, mais fácil. Compartilha a tela inteira, o César. Mais direto. Tela inteira e clica na tela que aparecer. Não precisa escolher o slide, não. Coloca a tela inteira. Deixa eu ver aqui, tela cheia. Tela cheia. Mas aí, coisada, não aparece Não tem problema. Porque aí o que você estiver vendo, o pessoal vai estar vendo. Entendeu? E você vai ficar no slide. Aí, pode ir pro slide agora, tranquilo. Vamos ver. Vamos lá. Assim que aparecer aqui o seu slide, aí ó, já tá ok. Só clica na barrinha branca, na barrinha ocultar. Tem um ocultar aí na frente do seu slide. Pronto, sumiu. Beleza. Excelente! Até daqui a pouco, César. Valeu. Bom, pessoal, desculpa aí que uma hora a gente usa o StreamYard, outra hora o Zoom. Tem uma diferença. Simbora! Isso aí. Bom, então, relembrando, nós vamos ser bastante racionais. Eu não vou me alongar muito aqui, né, no bate-papo, né, eu quero apenas colocar alguns pontos importantes para a gente conversar depois, que eu acho que é importante realmente a troca de ideias. Bom, já me apresentei, está aí, né, quem eu sou, o que eu tenho feito, o que eu fiz. Não está aí o que eu pretendo fazer, mas ainda tem muita coisa pela frente. Nós entendemos, sim, que inteligência artificial é uma tecnologia extremamente interessante. Não é recente, né? Já está aí há bastante tempo, e ela tem um potencial de realmente ser uma tecnologia transformadora, ou seja, aquela tecnologia que, de alguma forma, tem impactos significativos na sociedade, como a internet, como o smartphone, ou seja, vai permear a nossa sociedade ao longo do tempo como uma ferramenta extremamente útil, como o smartphone, como a internet. Sem a internet, a gente não estaria nem aqui conversando. Por outro lado, embora há uma certa, eu diria assim, uma certa fantasia que uma coisa recente surgiu ontem, né, 2 ou 3 anos atrás, não é verdade, né? O termo foi criado em 1956. E já em 59, nós já tínhamos os primeiros e primitivos projetos de aprendizado de máquina. Em 1966, o primeiro chatbot, que é o ELIZA. Então, o que nós temos hoje é uma evolução ao longo do tempo, não é uma coisa que alguém acordou assim, super inspirado e disse, gente, eu vou fazer uma inteligência artificial e fez no fim de semana. Não. É um processo evolutivo aí de dezenas de anos que passou por altos e baixos. Tivemos momentos de euforia quando o Deep Blue venceu o campeão mundial de xadrez. Em 1997, houve uma expectativa muito grande que, já que a máquina vence um humano no xadrez, poderia fazer inúmeras outras coisas, mas isso não foi verdade, pelo menos na época. Em 2011, o Watson, da IBM, venceu um programa de perguntas e respostas da televisão americana, um programa chamado Jeopardy. Em 2016,
o AlphaGo venceu o campeão mundial de Go. Esse fato de 2016 aqui a gente não prestou atenção, mas ele foi tão marcante que a China, que hoje é uma potência em termos de inteligência artificial, repensou sua estratégia geopolítica para colocar a inteligência artificial como prioridade, devido a esse lance específico, o computador vencer o campeão mundial de Go. Como não tinha esse entusiasmo pelas redes sociais, nós não tínhamos acesso ao sistema, e muito menos aqui a gente entende Go, a gente não joga Go, é um jogo extremamente oriental, passou batido. Mas olha a importância disso. Fez a China se tornar essa competidora pela liderança da inteligência artificial. Então, o que é IA? Né? Já que a gente fala liderança, não sei o que é inteligência artificial? É isso, é a capacidade de um sistema informático imitar aquelas funções cognitivas algorítmicas, coisas que nós fazemos de uma forma bem algorítmica. Coisas não algorítmicas, como sentimentos, obviamente você não consegue colocar em software, porque IA é software, IA é matemática. Basicamente, tudo que nós fazemos em inteligência artificial são modelos matemáticos. Modelos matemáticos que dão respostas muito interessantes e o que mostra que IA não é nada disso que a gente vê em ficção científica. Um sistema que vai ganhar vida e que vai acordar de mau humor e vai destruir a raça humana. Não, absolutamente não. Nós pegamos um sistema como um LLM, um Large Language Model, nós treinamos essas redes neurais, são redes neurais, e esse treinamento ele é congelado. A partir daí, você pode interagir com o sistema, mas a resposta está baseada nos pesos e nas variáveis escolhidas. Ele não aprende no dia a dia com você em tempo real. Ele não interage com o mundo real. Então, ele é aquilo. Você pode, digamos, colocar novas informações e retreinar o sistema. Mas você não treina ele em tempo real. E já a inteligência biológica é diferente, né? Eu vou interagindo com o mundo e muitas vezes reagindo a situações que eu não tinha visto antes. Um sistema de inteligência artificial, ele só responde a situações que ele já viu. Situações que ele não viu, realmente ele não consegue fazer absolutamente nada, ou quando faz errado. Portanto, esses papos futuristas, estamos no caminho de um Artificial General Intelligence, é ficção científica. Eu tenho colocado isso muito no meu LinkedIn, né? César Taurion, todo dia tem uns 3 ou 4 posts, não dá mais para conectar, porque eu tenho limite de 30 mil conexões, já foi alcançado, mas dá para seguir. E eu tenho debatido muito essas questões de como é que funciona internamente os sistemas como o LLM, quais são as restrições e limitações, quais são as possibilidades, e discuto muito essa possibilidade dessa hipotética AGI. E para mim está muito claro que com os LLM jamais chegaremos a uma AGI. É impossível chegar a uma AGI? Não, mas não com LLM, talvez com outras técnicas ainda não criadas. Vamos dar um exemplo muito curioso de como é que um sistema funciona. Aproveitando um exemplo de uma pesquisa feita vários anos atrás numa universidade americana, Universidade de Iowa. Eles pegaram pombos e colocaram pombos em gaiola. Nessa gaiola tinha uma tela que poderia aparecer imagens que poderiam ter ou não câncer de mama e tinha atrás um dispositivo que liberava um grão de milho. No início passavam-se imagens com ou sem câncer e os pombos assustados quando passava a imagem bicavam. Mas quando ele acertava, ganhava o milho. Com o tempo, eles aprenderam a reconhecer o câncer na imagem, que é um padrão de manchas. É um padrão, reconhecimento de padrões. E eles passaram, depois de 4, 5 meses aproximadamente, a ter uma assertividade melhor do que os radiologistas. Então, né, como dizem os entusiastas da IA, vamos acabar com os radiologistas e colocar pombos. Né? Pombal vai resolver o problema. Só que o pombo não tem a mínima ideia do que ele está fazendo. Ele reconhece um padrão. Como muitos sistemas de machine learning, reconhecimento de imagens médicas, isso reconhece o padrão e te diz, olha, aqui tem
baseado no treinamento que ele teve, que é um câncer de mama, ou que não é um câncer de mama. Mas ele não sabe o que é um câncer de mama, o impacto disso na pessoa, na família da pessoa e assim por diante. Então, essas tecnologias já vêm há bastante tempo, mas muito recentemente, em 2022, 2023, apareceu o ChatGPT. E toda essa tecnologia que estava escondida debaixo de camada de software que você nem prestava atenção, como, por exemplo, no próprio Uber, tem um monte de modelos matemáticos, no sistema de detecção de fraude, já em sistema de reconhecimento de imagens médicas, a inteligência artificial está aí espalhada, só que a gente não falava, tem inteligência artificial. Com o ChatGPT, nós passamos a ter uma interação direta com o modelo. Aliás, com o chat, né? Não com o modelo diretamente, com o chat, mas com o sistema de inteligência artificial. Isso foi uma revolução na interface. Fez com que as pessoas pensassem que tinham ido dormir na Idade Média, acordado na era espacial. Olha que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E realmente é um negócio extremamente interessante. E teve uma grande, diria, vantagem que tirou a inteligência artificial da certa obscuridade, apenas determinado grupo de pessoas se interessava por isso, e colocou aí digamos, na boca do povo, na sociedade. Só que quando surge uma tecnologia nova, complexa, sofisticada, parece mágica. E tem uma curva de evolução muito interessante. Você tem aquela expectativa fantástica, o hype, muito baseado no desconhecimento. É uma mágica que responde tudo. Eu pergunto sobre medicina, eu pergunto sobre alguma outra coisa, ele responde. E eu acredito que ali está mudando o mundo. Depois eu começo a entender quais são as limitações, e aí entro numa espécie de frustração, até que eu já tenho mais conhecimento, experiência e consigo ser mais racional. Eu saio da emoção e entro na racionalidade, onde eu já sei quais são os limites da tecnologia, já sei até onde eu posso usá-la. E muitas vezes a frustração é digamos, não pela falha tecnológica, mas porque eu quis que a tecnologia fizesse ou a forcei a fazer coisas que ela não está preparada para fazer. Então, quando a gente olha o cenário hoje, nós temos que separar o hype da realidade. No hype, parece estar, principalmente na bolha do LinkedIn, nós estamos fazendo coisas absolutamente fantásticas. Quando você olha a tecnologia, ela não permite fazer aquelas coisas fantásticas que a gente acha que ela faz. E quando a gente vai no mundo real, fora da bolha do LinkedIn, a gente vê que está bem menos usada. Significa que não vai ser mais usada? Vai, mas vamos esquecer o hype e ver o mundo real. E isso muitas vezes se traduz em análises de especialistas, como o próprio Gartner, que mostra aí o ciclo, o que ele chama o hype cycle, do entusiasmo, essa forma de sino, nessa primeira bolha, primeira curva em forma de sino é a emoção, e depois a frustração, né, essa queda, e depois a racionalidade. Mas repare o seguinte, às vezes você vê tecnologias que estão lá no pico, mas as pessoas não prestam, eu já vi isso, não prestam atenção às bolinhas, a cor das bolinhas. A cor da bolinha é o seguinte, a expectativa daquilo se tornar mais, digamos, disseminado, ser, digamos, mainstream, não é imediato, não é de um dia para o outro. Então, você pega, por exemplo, alguns dados aí como, digamos, aplicações baseadas em IA generativa, talvez em 2 anos a gente vê, algumas outras em 5 anos. Então, não é aquele negócio de um dia para o outro. Então, muito cuidado, inclusive, quando a gente vê notícias no jornal, na mídia especializada, no final do ano é comum, tendências do ano seguinte. Final de 2024 é Trends 2025. Como se no ano 2025 tudo aquilo fosse acontecer. Não é. 2025 é o conhecimento daquela tecnologia, e aí que a gente começa a aprender, tropeçando aqui, tropeçando ali, acertando algumas vezes, errando outras. Geralmente errando mais do que acertando. Então, nós temos que tirar muito desse hype, né? Eu acho que essa tirinha ela é muito emblemática disso. Qual é o impacto? Não,
imenso, dá para fazer coisas absolutamente fantásticas nas empresas. Usar as imagens, olha isso, olha aquilo. Mas como é que nós estamos usando? Estou criando essas imagens. Isso é o core business das organizações? Não. Então, entre o hype e a realidade, tem uma distância. Nós temos que nos abstrair do hype, que hoje usa-se inteligência artificial como um chamariz. Inclusive, isso aqui é algo que me chamou a atenção, um shampoo desenvolvido com inteligência artificial. Obviamente que eles fizeram conhecimento do mercado consumidor, modelos que a gente tem aí há dezenas de anos, a gente chamava até de modelos estatísticos, ou regressão linear, que seja, e aí isso foi desenvolvido com inteligência artificial. Puro chamariz, né? É o hype, é o pico do hype. Tudo é agora inteligência artificial. Então, não vamos acreditar nas pesquisas, porque quando vem a pesquisa, muitas vezes ela é distorcida. Se eu chego para vocês e digo, nas suas empresas vocês estão usando IA, todos vão dizer que sim, porque às vezes eu estou usando no smartphone de vocês. No meu smartphone eu tenho o Gemini, tenho o DeepSeek, tenho o ChatGPT, tenho o da Meta, né, no WhatsApp, tenho o Perplexity. Então você coloca vários e está usando. Mas, se você perguntar, na sua empresa você está usando em produção para processos core business, ou seja, negócios sérios, importantes da organização, você vai ver que o número é muito pequeno. A maioria das aplicações estão na periferia, estamos aprendendo a usar e algumas vezes acertando e outras vezes errando. Então, o importante não é se você está usando, mas qual o valor gerado pelo uso. Sem geração de valor, não tem sentido nenhum. Então, é muito disso. Eu sou uma AI-powered company. O que você está usando? Eu estou usando o Copilot. Então, para mexer um pouquinho no e-mail, para gerar um código aqui, é ganho de produtividade? Com certeza tem ganho de produtividade. Alguns pouquinhos, alguns maiores, mas isso muda a empresa? Isso faz a empresa pivotar ou melhorar o bottom line dela? Muito pouco provável. Então, a maioria das vezes é essa verdade que nós temos. Então, para combatermos esse hype, realmente usarmos inteligência artificial de uma forma realmente adequada, primeira coisa é a gente colocar o pé no chão. E quando colocar o pé no chão hoje, pelo hype, há uma espécie de, eu diria assim, uma fantasia aqui. Quando a gente fala IA, está falando IA generativo, por causa do ChatGPT, essas coisas todas. E virou sinônimo. A IA generativa é inteligência artificial? Correto. Mas inteligência artificial é IA generativa? Não, não é. Se nós pegarmos o campo da inteligência artificial, essa bola azul, nós temos diversos subconjuntos. Um deles é machine learning, subconjunto, com técnicas que, por exemplo, expert systems estão fora do machine learning. Depois de machine learning, você tem vários subconjuntos. Um deles é chamado de deep learning. Dentro do deep learning, você tem a IA generativa. Dentro da IA generativa, você tem vários modelos de IA generativas, os VAI, os GANs, Generative Adversarial Networks, Variational Autoencoders, assim por diante, e você tem os modelos baseados em Transformers, como o ChatGPT, que são modelos LLM, Large Language Models. Então, repara, um LLM, ele é um subconjunto da IA generativa é mais que LLM, que transforma, que é um subconjunto do Deep Learning, que é um subconjunto do Machine Learning, que é um subconjunto de inteligência artificial. Então, se a gente olhar um retrato hoje de aplicações de inteligência artificial, a grande maioria que está na operação do negócio, no core business, não está usando LLM, estão usando os modelos, vamos chamar, tradicionais ou clássicos, ou que seja, na análise de imagem, na medicina, detecção de fraudes, manutenção preditiva e assim por diante. São os modelos tradicionais que estão aí há muitos e muitos anos. Então, nós já estamos colocando o pé no chão, já colocamos o primeiro pé, vamos colocar o segundo. Bom, então IA generativa não é IA como um todo, tem um subconjunto. E para que serve? Serve para algumas coisas para os quais ela foi otimizada. Fluência, não precisão. Então, se eu tenho fluência, eu preciso de uma comunicação, uma série de coisas, interação.
via língua, né, via linguagem, ela é muito boa, mas não é precisa. As respostas não são 100% confiáveis. Eu tenho que ter um certo cuidado na resposta, porque as respostas podem não ser corretas. Mas ela me é muito útil em muitas coisas. E o próprio Gartner deixa isso muito claro quando ele mostra nitidamente que quando você pega a IA generativa, ela é muito boa na geração de conteúdo, ela é muito boa na interfaces conversacionais, na geração de texto, geração de imagem, geração de vídeo, ser um chatbot, ser um assistente virtual. Isso é excelente. Quando você já vai para outros tipos de aplicação, sistema de recomendação, segmentação ou fazer previsão, não pense em IA generativa. Então, pensar em IA generativa como uma solução universal, a minha estratégia de IA é uma estratégia generativa, é furado. Você não vai resolver grande parte dos problemas com IA generativa. Você vai resolver alguns problemas de negócio com IA generativa. Pode juntar modelos? Pode. Você pode, por exemplo, usar um modelo tradicional, clássico, de machine learning, para fazer análise de uma imagem médica, e você pode usar, que gera e o médico gera um diagnóstico, um laudo, e você pode usar uma LLM para pegar esse laudo e transformar em algo que a gente entenda, né? Porque o laudo é uma linguagem medication. Ninguém entende. Eu faço muito isso, né? Pego o laudo, por exemplo, fiz um laudo de uma ressonância magnética, veio o resultado, eu não entendi porra nenhuma, aí coloquei no chat GPT e ele me deu uma explicação muito mais leiga do que era. E eu fui interagindo e ele me deu uma explicação muito legal. E eu, quando fui conversar com o ortopedista, foi muito mais tranquila a conversa, porque eu sabia que ele estava ali e poderia perguntar com muito mais assertividade e tirar minhas dúvidas. Então, ele é extremamente útil. Eu uso muito no meu dia a dia IA generativa. Bom, não vou falar só de mim, que é o que eu uso, mas acho que vocês usam, mas como é que as empresas estão usando? Eu vou pegar alguns dados de fontes diferentes, uma delas da McKinsey, mostrando que as funções onde hoje se usa a IA generativa em diversas indústrias, principalmente na área de marketing, vendas, geração de conteúdo, basicamente isso, auxílio na geração, desenvolvimento de produtos, onde você pode, por exemplo, pegar várias documentações, PDFs e artigos, juntar e a partir daí você ter sugestões de o que você pode fazer a partir daí, gerar relatórios de análise e assim por diante. Na área de TI, desenvolvimento de código e assim por diante. Mas repare que você tem aí uma aplicabilidade bem expressa em geração de conteúdo, em geração de material de técnico de vendas, ou seja, nós estamos falando de conteúdo. Nós não estamos falando aqui de um sistema de manutenção preditiva, não estamos falando aqui de análises sofisticadas de imagem médica. Né? Então, e a generativa está muito clara na sua aplicabilidade. Legal, eu já sei as potencialidades, agora eu tenho que olhar o outro lado da balança, quais são os riscos, quais são os cuidados que eu tenho que tomar. Primeiro, nós estamos falando de um modelo matemático extremamente sofisticado, pura matemática. Quando ele te dá uma resposta, ele não sabe o que ele está dando de resposta. Você está gerando um código, uma poesia, ele não tem a mínima ideia que ele está gerando. Ele gera o próximo token e vai se complementar com uma palavra, que é o token em cima do token. Essas palavras vão gerar uma outra palavra e assim sucessivamente, tudo baseado em estatística. Então, quando ele te dá uma resposta, é sempre a resposta mais plausível probabilisticamente para ele. Ele nunca está errado. Por isso ele não reconhece erro. Porque, probabilisticamente, aquela palavra ou aquele texto é o que ele tem que falar. A maior probabilidade, naquele momento, de aparecer é aquela. Só que para nós pode não fazer sentido nenhum. E aí aparece o que nós chamamos as alucinações. A alucinação você não corrige. Você pode mitigar com técnicas de pós-geração ou aumentando o seu prompt, por exemplo, fazendo, cercando bem o que você quer de resposta, tanto antes quanto depois,
mas faz parte do modelo, é intrínseco ao modelo. Não existe um LLM, um modelo transformer, sem geração de alucinação. E a própria OpenAI reconhece isso. Eles fizeram um relatório, circulou aí com muito pouca intensidade, né? Porque na bolha do LinkedIn há muito entusiasmo, e, eu sinto que, digamos, as coisas que são mais racionais não aparecem com destaque. Mas agora, em março, eles estão falando aí, recente, nós estamos no início de abril, um mês atrás, a própria OpenAI produziu um relatório que admite que seus novos modelos, OpenAI 4o e assim por diante, alucinam mais de um terço do tempo. Então, alucinação não é coisa rara, não, é coisa comum. Então, determinadas coisas, aplicações que eu preciso de precisão, eu não consigo confiar quando você sabe que pode ter uma resposta completamente errada. Ou sutilmente errada, que é pior ainda. Ali uma palavra que pode ser extremamente errada. Então, esse é o ponto. Você não pode confiar 100% na resposta. Segundo, existe uma série de outras questões que estão em debate, levam a muitas discussões, questões de regulação, violação de direito autoral, questão do uso ético da inteligência artificial. Eu posso copiar um livro com direito autoral, posso gerar uma imagem que é quase uma cópia de um artista, que tem, obviamente, sua propriedade intelectual, seu direito autoral. São questões que dependem de país para país, ainda está em muita discussão, mas são questões que têm que ser discutidas, porque, eventualmente, a gente já viu algumas decisões judiciais em alguns países, dizendo que se você gerou alguma informação que está violando direito autoral, você também tem uma responsabilidade nisso. Tá? É uma questão importante a ser resolvida. E, indiscutivelmente, como eu tenho hoje facilidade tem centenas de sistemas open source, né? A gente fala, o ChatGPT tem controles para evitar determinadas coisas, o Gemini, mas se você pegar no GitHub e outras bibliotecas, existem mais de 16 mil modelos open source. São variantes do ChatGPT, do GPT-2, que estava público, e de outros, baseados no Llama e assim por diante. Não tem controle nenhum. Você baixa o seu laptop, usa e gera imagens que você quiser. Então, uma das, eu diria assim, ameaças e riscos potenciais é a geração de fake, né, deepfake, que a gente chama, as fake news via imagens, onde você pode fazer imagens desse tipo ou desse. São imagens que aparentemente são reais, mas no fundo são geradas por inteligência artificial. Eu vou criar uma lei que toda aplicação tem que dizer que é a imagem gerada por inteligência artificial. Pode, mas se você olhar que os hackers não se atêm à lei, né, tem lei que não pode fazer roubo, mas os hackers fazem violação dos sistemas e muitas vezes roubam e pedem resgate, né, ransomware. Então, a lei não vale para isso, vale para as empresas. Então, isso não vai resolver o problema, mas nós temos que estar atentos em relação a isso. Isso é algo que não pode acontecer, porque a gente começa a ver espalhados e entrando nas redes sociais, e isso se dissemina de uma forma muito rápida, né? O efeito viral aí é absolutamente fantástico. Bom, então nós já temos uma ideia dos benefícios, dos riscos, eu não quero me aprofundar muito, só queria sugerir que a gente tenha um caminho em relação ao uso adequado, correto da inteligência artificial. Tem um problema de negócio que eu posso resolver com inteligência artificial? Posso. Que modelo eu vou usar? Pode ser uma combinação de modelos. Pode ser um modelo tradicional clássico, pode ser um modelo LLM ou junção dos dois. Não tem um modelo universal, isso não existe. É um caminho sinuoso que a gente aprende, vai acertando e assim por diante. Outro cuidado é quando a gente fala muito no AI first. Isso pode ser interpretado que eu tenho que colocar IA em qualquer coisa. Não. Se a solução não precisar de IA, não tem que colocar IA. Vai depender da sua necessidade do negócio. Precisei? Ok, IA pode ser a solução? Legal, vou usar. Mas se eu não precisar, não tem sentido nenhum. Sistemas com
muito determinísticos, tem que ser precisos, por exemplo, um relatório contábil, ou, por exemplo, um sistema de conta corrente, você não vai colocar a IA no resultado, ele é determinístico. Conta corrente diz que meu salário é R$ 1.000, ou está depositado R$ 1.000, eu tenho que ter R$ 1.000, não pode ser a probabilidade de ter R$ 1.000. Então, nós temos que saber aonde e quando usar. E, importantíssimo, eu não quero projeto de IA, nenhum executivo quer um projeto de IA. Ele quer resolver um problema de negócio que pode ou não usar a inteligência artificial. Quais são as dificuldades que nós temos encontrado no nosso dia a dia em projetos e nas conversas com executivos, né? Eu falo muito com o C-level das organizações, com os conselhos, e basicamente se resume nisso. Como é que eu consigo demonstrar valor para usar a inteligência artificial? Todo mundo está falando, tem que fazer, experimento, faço várias experimentações, mas onde é que está o resultado real? Onde é que isso me traz um benefício tangível? Então, é isso que eu preciso. Não é dizer que estou usando a tecnologia X, Y, Z, porque todo mundo está usando, mas o que eu vou trazer de retorno do investimento que eu estou fazendo para o meu negócio? Qual vai ser o benefício? Ganho de produtividade, estimado em quanto? Eu vou conseguir desenvolver um novo produto? Qual vai ser o impacto desse produto no market share, na receita da organização? É business? A resposta tem que ser sempre no business. Outra questão também é a escassez de talentos, né? Dados, escassez de dados, ou sujeira nos dados, umas coisas impressionantes. A gente gasta 70%, 80% do tempo limpando dados, buscando homogeneizar esses dados, é um grande desafio, porque se entrar lixo, vai sair lixo, indiscutivelmente, seja o modelo de regressão, seja o modelo LLM, sempre vai sair lixo se a entrada for lixo. Escassez de profissionais que eu falei, que hoje é muito grande. Você entra no LinkedIn, tem um monte de especialistas em IA, mas você vai ver a experiência dele, é muito recente, ele não sabe fazer prompts, mas não tem nem ideia do que modelo está lá por trás. E, como nós falamos em aspectos éticos, não esqueça que nós temos que ter uma governança de IA. O que eu posso fazer com IA, eu devo fazer. Os dados que eu estou usando estão sujeitos à violação de direito autoral, ou estou ameaçando, ou estou em risco de ter violado direitos autorais. Esse texto que eu estou gerando é muito parecido com um texto que tem a propriedade de alguém, né, o copyright de alguém. Então, eu tenho que saber realmente se o que eu estou fazendo está garantido dentro do contexto como um todo de governança, as questões éticas, de privacidade. Eu estou usando dados que eu posso usar. Então, tudo isso não é só técnica, é uma discussão muito mais de negócios. Daí a importância de você implementar práticas de governança de IA desde o início. Claro, governança de dados, indiscutivelmente, é uma necessidade básica. E, para finalizar, o que a gente tem visto no mercado, basicamente, é o seguinte. Se nós simplificarmos um quadrante de iniciativas, em número de quantidade, e o retorno para o negócio, nós vamos ver que a maioria das empresas, a imensa maioria das empresas, estão nos quadrantes 1 e 2. Poucas iniciativas com retorno baixo estão fazendo muitas coisas com retorno baixo. Já vi empresas que estão fazendo 2 ou 3 coisas, aí você ia ver lá o que tem de retorno no investimento. Ah, não, eu estou aprendendo. Tá bom, seu objetivo é aprender, tá legal. Mas em produção, para ter um retorno zero ou negativo, não é bom. Ou então fazendo muitas iniciativas. Cada área está fazendo um projeto, ou algumas áreas, 2 projetos, mas para quê? Qual o ganho que você vai ter nisso? Então, se você não tiver digamos, uma explicação plausível para o retorno desse investimento, você continua aí em problemas. Nós devemos buscar estar inicialmente no 3, que é o azul, onde poucas iniciativas, mas com retorno alto, ou seja, estou fazendo poucas coisas, mas essas coisas vão trazer retorno para o negócio, e até depois disseminar a inteligência artificial pela empresa e ter muitas iniciativas, se espalhar pela organização e ter o retorno alto. Então, vamos sair do 1 e 2 e tentar buscar o 3 e 4. Bom, pessoal, em termos digamos assim, de teoria, era isso que eu queria falar. Está aqui meu LinkedIn. Eu vou parar o compartilhamento para podermos
trocar ideias, que eu acho que é o mais... Maravilha, grande César. Deixa eu ver se eu parei o compartilhamento. Não, não, né? Eu tirei aqui, pode. Já tirei aqui da tela. Maravilha, parabéns pela apresentação. É sempre ótimos conhecimentos, ótimos insights que aparecem para gente. É o seguinte: temos aqui a pergunta do Carlos Guimarães. César, bom dia. Bom, Qual a sua opinião sobre a AGI? O que precisa para ela se tornar realidade? bom, a AGI seria um sistema que, como uma inteligência que poderia se adaptar a situações insólitas e assim por diante, como nós, né? Nós muitas vezes encontramos uma situação que nunca encontramos antes e conseguimos sair dela. Hoje não existe, a gente não pode dizer que é impossível, mas hoje não existe um caminho para a AGI. A tese que LLM vai ser isso, ou seja, são modelos matemáticos. O modelo matemático não adquire inteligência. Um conjunto gigantesco de fórmulas, você não dá ciência a esse conjunto de fórmulas. Então, com as técnicas de deep learning, baseadas em modelos probabilísticos, a gente jamais vai chegar a algo que seja uma AGI. Porque o LLM, por exemplo, né, ele vive dentro do seu mundo, da base de treinamento, só em cima da base de treinamento. O mundo dele é a base de treinamento. Qualquer coisa fora da base de treinamento não funciona. Então, a AGI é puramente uma hipótese ainda de ficção científica. Nada impossível, mas não com as técnicas que nós temos hoje. Com o Deep Learning, esquece, não vamos chegar a lugar nenhum. O que a gente vê é muito hype para conseguir dinheiro, para valorizar a empresa e conseguir mais bilhões de dólares. Mas é só isso. Puro blá, blá, blá. Maravilha. Tem outros pontos também, né, César, que da AGI com relação a consumo de energia e tudo mais também, que acaba inviabilizando atualmente, né? Isso é uma loucura da minha cabeça. A AGI hoje, ninguém... Vamos pegar aí uma OpenAI recentemente. Você olha na OpenAI, eu quero mais bilhões. Para fazer o quê? Qual é o roadmap? Não tem. Qual é a tecnologia que vai usar? Não sei. Em que pé nós estamos em relação à AGI? Não sei. Eu não sei nem definir claramente o que é uma AGI. Então, eu não sei por onde ir, não sei que tecnologia vou usar, não sei se cheguei, mas me dá alguns bilhões que eu faço alguma coisa. Então, busca por dinheiro. Sim, Aquela cenourinha para atrair mais investidores. entendi. E a Elaine Donati, de todos os LLMs, qual ele acha mais confiável e usa? Perplexity. Olha, os LLMs têm características básicas muito similares. Você tem um modelo matemático, um transformer, que é baseado naquele paper de 2017, Attention is All You Need, e você tem conjuntos de técnicas que podem ser feitas antes e depois para melhorar o resultado. Né? Vamos dar um exemplo, como é que a coisa acontece. Que às vezes a gente confunde algoritmo, modelo e assim por diante. Vamos pegar a evolução. Começamos com um algoritmo. Vamos pegar um LLM. Um algoritmo, ele está escrito num pedaço de papel. Então, foi publicado o paper Attention is All You Need, com uma proposta de um modelo que melhoraria a tradução. A proposta desse estudo que a Google fez foi melhorar o Google Translate. Então, acharam um método interessante que poderia fazer com que você conseguisse melhorar as frases, porque às vezes as frases saíam muito erradas, traduzidas de uma língua para outra, que tinha ordens diferentes de colocação de verbos, assim por diante. Bom, isso é só um papel. Aí você tem que traduzir isso em linhas de código. Aí você tem vários frameworks para traduzir isso em linha de código, PyTorch, assim por diante, eles geram um código que está armazenado em algum lugar. Então você tem um modelo pré-treinado. Ele funciona? Não foi treinado. Parâmetros, as variáveis não foram treinados. Aí você entra na fase de treinamento. Você tem várias fases de treinamento. Pega aquela base de dados imensa, começa a treinar o modelo para fazer os ajustes dos parâmetros, que ele faz automaticamente, ajuste dos parâmetros, o peso das variáveis. Você pode usar modelos que ajudam a interferir e refinar o processo, como
RLHF, que é Reinforcement Learning for Human Feedback, que é você dar prompts e analisar prompts, você, pessoas, várias pessoas. Então, isso é uma técnica de treinamento. E aí você gera um modelo treinado. O modelo treinado está lá. Mas o modelo treinado ele é suscetível às alucinações, que faz parte inerente do modelo, né? A resposta sempre probabilística. Aí você pode criar uma aplicação. Vamos pegar uma aplicação chamada ChatGPT. ChatGPT é um chatbot que dentro dele tem um modelo GPT. Então, quando você faz um prompt, você faz o prompt para o chat. Aí esse chat tem uma série de salvaguardas para ver se o que você está pedindo está dentro dos aspectos legais que ele pode, aquelas restrições. Me dá uma fórmula de veneno para matar um vizinho. Quer dizer, isso, obviamente, ele não aceita. Isso está no chat, não vai nem para o modelo, está no chat. Então, ele tem todas essas salvaguardas aqui e vai criando um prompt interno, que é baseado no seu prompt, mas não é o seu prompt que vai para o modelo. Baseado no seu prompt, ele vai criando um prompt com uma série de ressalvas, se as não eliminou antes. Aí manda isso para o modelo. Aí o modelo responde. E quando vem a resposta, também pode ter uma série de situações meio esquisitas, porque você não tem garantia. Existe uma característica intrínseca do modelo Transformer, que é a aleatoriedade. Então, você não consegue garantir que a mesma resposta venha sempre. Então, ele tem a fase posterior para checar se está ok. Se não tiver ok, ele ajusta o prompt, reenvia o modelo, e se estiver dentro das variáveis que ele tem, ele dá para você. E aí você trabalha em cima disso. Então, repara que tem muito código além do modelo. E esse muito código além do modelo é que acaba fazendo que um seja um pouco melhor que o outro. Mas é uma questão assim, muito de gosto, uma questão muito do momento, porque fica todo mundo tentando corrigir e resolver problemas, surgiu um absurdo, o cara vai lá e coloca uma salvaguarda a mais. Então, você tira um instantâneo, esse aqui parece ser melhor. Amanhã tira um instantâneo, o outro parece ser melhor. Mas a base é praticamente a mesma. Eu uso hoje o ChatGPT, uso o DeepSeek, uso o Perplexity, a Meta, que eu acho hoje ainda está muito fraquinho, até agora eles não acertaram o pé. São esses quatro que eu estou usando hoje. Gemini, sim. Eu tenho gostado de respostas do DeepSeek, mas você sempre tem que olhar com cuidado a resposta. Às vezes você faz testes de coisas que eu domino, assuntos que eu tenho um certo conhecimento, eu coloco lá e dou uma checada. Legal, às vezes faço uma correção ou outra. Ele tem acertado razoavelmente. Não 100%, mas acerta razoavelmente. Às vezes é um erro. E coisas onde ele não tem uma densidade probabilística, a resposta pode ser muito errada. Por exemplo, se perguntar quem é César Taurion, a minha densidade probabilística é muito pequena, porque dentro do volume da internet, menções a mim é muito pouca, é 0,0000, não é nada. Então, a densidade probabilística é pouco. A chance de sair coisas erradas é muito grande. E, sim, e saiu. Ele me respondeu, até que eu escrevi não sei quantos livros, eu escrevi vários, mas ele falou alguns livros que eu não escrevi. Pegou um livro de outro cara e disse que foi eu que escrevi, disse que eu recebi um prêmio do I3E, porra, não tinha nada disso. Ou seja, ele criou um avatar do César Taurion. Por quê? A densidade probabilística é muito pequena. Você pega situações onde a densidade probabilística é alta, ou seja, muita informação sobre aquele assunto, a chance dele acertar é bem grande. Então, o melhor que seja o modelo, se você, dependendo de como foi a base de treinamento e do que você quer naquela resposta, se vai caminhar para uma base probabilística de pouca densidade, muita densidade, a resposta pode variar muito. Então, não dá para dizer esse modelo é melhor que aquele. Antes de ontem, eu fiz essa pesquisa eu tava aqui, eu e minha esposa, falei, vamos fazer essa pesquisa, vamos. Eu tenho 16 livros, ô César, até hoje eu não descobri onde que estão eles, mas assim, eu só fiz dois, mas deu lá 16 livros, assim, pô, eu tô bem na fita, né? Você ganhou medalha. Ó, tem a pergunta aqui agora da Elaine Donati. O que você acha da
do transhumanismo como evolução? Essa é uma discussão filosófica interessante, né? Existe hoje, eu diria, uma, entre aspas, religião no Vale do Silício, que é esse transhumanismo, e é muito impulsionada pelas big techs e os técnico-otimistas, aquele que acreditam que a tecnologia sempre faz o bem para a sociedade. E se ela gerar um problema, mais tecnologia vai resolver o problema criado pela tecnologia. Eu discordo disso, que ele coloca o ser humano em segundo plano e tem afirmativas do tipo singularidade, onde a máquina vai suplantar o humano, essas coisas todas. Em teoria é muito legal, mas eu não sigo essa filosofia. A minha filosofia é ser técnico-ceticista, que é as tecnologias muito mais científicas. Ou seja, se isso aqui é legal, eu posso replicar isso, eu tenho uma prova que aquilo funciona, coisa assim. É como a ciência trabalha, né? Você escreve um paper com uma determinada proposta, e isso tem que ser replicável. Outro cientista tem que replicar aquele seu experimento para ver se não é um chute. E hoje você não vê nada disso. O cara está lá escondido, não diz que base de dados treinou, diz que o resultado é legal. A gente vê, às vezes, filmes ou vídeos, demo, muito legais. Aí o cara, mas está no mundo real? Não, isso aqui é um vídeo controlado. Então, essa tese religiosa, eu até escrevi alguns artigos no LinkedIn, tem até na Medium também, tem artigos no Medium, falando disso. Não acho É, uma coisa coerente. tem Não até, acho, é até estranho pensar, né, usando a tecnologia para expandir a mente, a capacidade física do ser humano. Isso aí vai envolver muita coisa, né, César? a tecnologia, Leis, mudança no esporte, é muita coisa que tem que ser mudada antes disso. sim, a tecnologia sempre potencializou a nós humanos, né? Por exemplo, Sim. hoje eu pego um avião e vou para os Estados Unidos, vou para a Europa, coisa nadando eu jamais iria. Eu consigo levantar toneladas com guindaste, empurrar toneladas com um Uhum. trator, andar 200 por hora por um carro. Quer dizer, consigo enxergar através do meu óculos, né? Eu consigo fazer. Minha vida está aqui dentro. Né? Se eu perder isso, eu estou fodido. Está tudo Fala ali. não. Eu nem pego dinheiro, né? Está tudo aqui. Então a tecnologia está. Nossa, mas uma coisa, eu tenho controle disso. Tá? E o Mara. que acontece, existe também muito, no meu entender, um certo tendência a antropomorfizar a inteligência artificial. Até o próprio nome, né, não é correto. E esse nome não foi criado assim por cientista, não. Em 1956, o termo mais conhecido ali, falava mais ou menos próximo a isso, era cibernética. E o Congresso que criou a inteligência artificial, o termo, tinha eram cientistas, e os dois cientistas, um grupo falava de cibernética e teve outro que queria criar, o John McCarthy, criou o termo, ele queria criar um seminário, mas não queria que esse outro grupo fosse, ele não queria debater. Então ele criou um nome que fosse diferente, que fosse atrativo. Ele criou o nome inteligência artificial, o marketing, para não levar a debate em relação a aspectos de cibernética. Então, não foi assim uma base científica, não, inteligência artificial. Criou um nome, apenas para diferenciar. O birra, basicamente. Então, e a gente antropomorfiza isso muito, como se fosse um ser senciente, que tem noção do que está interagindo conosco. Não tem a mínima noção que está interagindo conosco. Ele não sabe. Quando o Deep Blue ganhou o jogo de xadrez, ele não foi comemorar. Ganhei o jogo de xadrez. Quando hoje um sistema dá uma resposta legal, você pode dizer, obrigado, não sei o quê, que legal. Para ele é uma resposta qualquer, ele vai ficar emotivo. Pô, cara, o Wagner me agradeceu, pô, o Wagner é legal, está aqui no meu coração. Não, é um modelo matemático, né? É. Não é um ser vivo. Ô César, nós temos aqui, cara, nós temos aqui, o pessoal animou, empolgou, nós temos ainda umas 7 perguntas. Eu vou fazer mais uma pergunta para a gente finalizar. Peço desculpa para vocês, gente, mas assim, nós temos um tempo aqui a cumprir, tá? Mas eu posso fazer a conexão do pessoal com você então, né, César?
E é o O seguinte, LinkedIn está aí, e sem problema nenhum. eu vou colocar no chat para facilitar para vocês o LinkedIn do César. Então, quem colocou pergunta aqui que ela não foi respondida, tá? É, conecta com o César, coloca sua pergunta lá para ele no como mensagem do LinkedIn, tá? Tenho certeza que ele vai dar uma atenção para vocês. E a pergunta aqui que eu vou fazer é a do. Cadê? Eu fiz da Elaine, né? Do Paulo Miller. Quais as melhores referências, além dele, claro, que merecem ser consultados para maior entendimento e educação em IA? Isso é uma pergunta muito legal. Bom, eu sigo 50, 60 pesquisadores, cientistas lá fora, porque é onde a fonte acontece. As coisas acontecem lá e eu tenho que estar lá. A maioria está nos Estados Unidos, Uhum. tem alguns na Europa também, mas a maioria está nos Estados Unidos. É onde está hoje. Né? Tem na China, mas você não consegue conectar com ninguém na China, é mais complicado. Tem alguns artigos muito interessantes, tem algumas. As empresas de consultoria escrevem, às vezes, relatórios interessantes. Livros também, se tiver, pode indicar também, tá? Eu tenho. A última vez que eu publiquei uma coletânea de livros que eu tinha lido foram 35 livros. Isso foi antes do LLM, já tem uns 3 anos atrás. Foi uns meses antes de sair o LLM. Depois não tive tempo de atualizar. Mas dá uma busca. No Medium está, se colocar Taurion, 35 livros de IA, vai aparecer uma coletânea de 35 livros. De lá para cá eu já li vários outros, mas que já dá uma boa base, pelo menos o básico para você dar os primeiros passos. Né? Mas penso o seguinte, quer dizer, eu quero entender o que é inteligência artificial, eu quero trabalhar com inteligência artificial, e se for trabalhar, tem que pensar em que linha de ação você vai, né, seguir. Né? O pessoal me pergunta, eu quero trabalhar com IA, o que eu devo fazer? Devo fazer curso de Python? Olha, trabalhar com IA é como trabalhar com TI, você pode fazer muita coisa, desenvolvedor, trabalhar em cybersecurity, é um campo vasto. Né? Python código é a coisa menor que você faz. Você pega um modelo sofisticado desses aí, tem 500, 600 linhas de código, porque como são modelos matemáticos, você tem chamadas bibliotecas já prontas, bibliotecas de matemática. Então, é só o sequenciamento disso. Então, código, tem muito código, mas nas bibliotecas, mas no modelo em si, 500, 600 linhas, 1.000 linhas, 1.500 linhas no máximo, você resolve. Então, não é um programa sofisticadíssimo. Claro, quando você escreve no chat GPT, você tem todo aquele código prévio que eu falei e pós para você corrigir. Mas isso é para tentar evitar ir muita besteira para o modelo, como também evitar as saídas de besteira do modelo. Aí, claro, aí pode ampliar. Mas aí é o programa chat, é o chatbot, não é o modelo. Maravilha, César. César, foi um prazer. É sempre um prazer ter você com a gente, né? Em nome da AB Info, do Instituto Information Management, já deixo aqui a gratidão por estar conosco nessa quinta edição da Semana RPA e aí Experience. E nos encontraremos com certeza lá em São Paulo. Eu quero deixar aberto aqui agora para você despedir dessa turma que está com a gente e também das pessoas que vão assistir as gravações. Legal. Bom, estou sempre disponível no LinkedIn para troca de ideias. Infelizmente, não posso aceitar a conexão, porque ele tem um limite de 30 mil. Já fechou. Mas seguir e dá para responder, trocar ideias. E se for alguma coisa muito bem específica, a gente troca um e-mail, né? Bate-papo. Acho que compartilhamento de informação é muito bom. Eu gosto muito disso. Então, fica à vontade. Foi um prazer estar aqui novamente com você. A gente esteve juntos uns meses atrás. Eu espero voltar. Em julho nós vamos estar ali presencial. A porta é aberta, viu, César? Em julho vamos estar lá no evento em São Paulo. Vai Isso ser aí. bastante interessante. Eu vou estar coordenando, moderando alguns painéis. Acho que vai dar tempo da gente trocar ideias. Se alguém de vocês estiver lá, vai lá, me procura, a gente conversa, né? Toma um cafezinho, né? E vamos conversando. Mas, pessoal, muito obrigado aí pelo tempo. Espero que tenha sido útil. Foi ótimo estar com vocês. Wagner, maravilha. Um abraço, César, e até julho, com certeza, lá e no nosso podcast, que vai ter um podcast meu e o Vitor Camacho,
lá no ambiente do evento, nos 2 dias. Então nós vamos lá com certeza. O César passando por ali é onde que nós vamos pescar. Pum! E vai lá para o nosso podcast. Combinado? Combinado. Um abraço, César! Até mais.